Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal. Vamos falar hoje de um assunto muito importante aí para você que vai fazer o Enem, equação do segundo grau. Então neste vídeo eu vou mostrar 3 passos fundamentais para você resolver uma equação do segundo grau, tá bom? Nós sabemos que a equação do segundo grau tem como lei de formação a seguinte fórmula: ax² mais bx mais c, isso aqui igual a zero, certo? Então a equação do segundo grau, o meu a, o meu b e o meu c, eles têm que pertencer ao conjunto dos números reais, certo? E o meu a, ele tem que ser o quê? Diferente de zero para ser uma equação do segundo grau. Então precisamos saber essa pequena definição para resolver uma equação do segundo grau, tá bom? Então olha lá, o primeiro passo para resolver uma equação do segundo grau é o seguinte: identificar seus coeficientes. Seus coeficientes. Ah, professor, mas não sei nem o que é isso, o coeficiente. Bora lá então. Vou dar um exemplo aqui, ó. x² menos 10x Vou pegar aqui. Mais 24. Isso aqui igual a zero. O que são coeficientes? É o que está à frente aqui da letra. No caso aqui, ó, x² é como se aqui tivesse um 1. Certo? Aqui tem um coeficiente, aqui tem outro coeficiente, que é o 10, ó, e aqui tem outro coeficiente. Então esses números aqui, eles são os coeficientes da equação, certo? Que nós vamos identificar como A, B e C, certo? O A é esse aqui, ó. É o primeiro, que está ao lado do x que está elevado ao quadrado. E esse A nós chamamos de coeficiente principal. Nesse caso aqui é quem? É o 1, certo? E o B? O B ele está ao lado da incógnita x, que não está elevado ao x². Então esse B é quanto aqui? 10. No caso aqui, como tem um menos, né? Então fica menos 10. E o meu C é o único que não tem letra ao lado, que nós chamamos de termo independente. Por quê? Porque ele independe de x. Nesse caso aqui é o 24. É o 24. Então, gente, esse aqui é o primeiro passo da equação do segundo grau. Identificar os seus coeficientes. Identificando os seus coeficientes, nós passamos para o próximo passo, que é o segundo passo: jogar esses coeficientes na fórmula do delta, certo? Que nós chamamos de discriminante. Então, a gente vai achar o discriminante, que é a letra grega, que nós chamamos de delta. Delta. E esse símbolo aqui, ó, certo? Esse triângulozinho. Então esse aqui é o nosso delta. E qual é a fórmula do delta? A fórmula do delta é b² menos 4 vezes o a vezes o c. Então o primeiro passo foi identificar os coeficientes. Quem é o a, quem é o b e quem é o c. O segundo passo é achar o discriminante, o delta. Mas como é que eu vou achar esse discriminante? O delta eu vou achar com esses coeficientes. Eu vou substituir aqui os coeficientes que eu achei, certo? Então aqui o delta, b², que é o meu b que eu achei, é o menos 10. Então vai ficar menos 10² menos 4 vezes o a, que é quanto? É 1, vezes o c, que é 24, certo? Então nesse caso aqui o delta é igual menos 10² é 100, certo, gente? É 100 menos 4 vezes 24, dá quanto? Dá, vamos fazer a conta aqui, ó, 24 vezes 4 é igual, 4 vezes 4 é 16, vai 1, 4 vezes 2, 8, 9. Então aqui no caso dá 96. Então o delta aqui é igual a 4. 100 menos 96 dá 4. Certo, gente? Então olha lá, para a gente entender mais. O delta eu achei. Quanto? É 4. 4 não é maior que 0. Se 4 é maior que 0, então
eu vou ter o quê? Duas raízes nessa equação, que é o nosso terceiro passo. Mas antes de a gente ir para o terceiro passo, eu quero lembrar vocês aqui, ó, que quando delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes diferentes, certo? Quando o meu delta for menor que zero, eu vou ter quantas raízes? Nenhuma raiz, certo? E quando o meu delta for igual a zero, eu vou ter duas raízes. Duas raízes iguais, certo? Ou seja, nesse caso aqui o delta ele é positivo, ele é 4, então ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, eu vou ter duas raízes diferentes. Então qual é o próximo passo? O próximo passo, o terceiro passo aqui, fundamental para a gente resolver essa equação de segundo grau, é jogar esses valores que nós achamos, né, na fórmula de Bhaskara. Deixa eu só apagar aqui. Usar a fórmula de Bhaskara. Usar a famosa fórmula de Bhaskara. Então eu vou apagar aqui e a gente vai dar o início aqui ao terceiro passo fundamental para a gente resolver essa equação. Olha lá então, gente. Por fim, a gente vai utilizar o terceiro passo fundamental. É o que? Usar a fórmula de Bhaskara. E qual é a fórmula de Bhaskara? O x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Tudo isso aqui divide duas vezes o a. Certo? E quem é esse delta? É o que nós acabamos de resolver, o discriminante que nós achamos. Nesse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, ó. Certo? Então, olha lá. Nós achamos lá que o delta é igual a 4, certo? Então, esse 4 vai ficar onde? Aqui dentro da raiz, ó. Tudo bem? Então, olha lá. Usando a fórmula de Bhaskara, eu vou ter menos b. Quanto é que vale o meu b? Menos 10. Ó. Vai ficar menos 10. Mais ou menos raiz de delta. Mas quanto é o meu delta? 4. Muito bem. Isso aqui divide duas vezes o a. Quanto é meu a? Vale 1 aqui. Certo? 2 vezes 1. Então, fazendo essa conta, nós vamos ter o seguinte. Ó. Menos com menos aqui vai dar mais. Certo? Então vai ficar o 10 positivo, mais ou menos, raiz de 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2, né, gente? Nós sabemos que é 2. Isso aqui é dividido 2 vezes 1, dá 2. Agora nós vamos achar as duas raízes, a positiva e a negativa. Então vamos chamar uma raiz de x'. Utilizando aqui a soma, eu vou ter o seguinte, 10 mais 2 dividido por 2. Eu vou ter o seguinte, 10 mais 2 dá 12, dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 6, certo? Achei aqui a primeira raiz. Então vamos lá para a segunda raiz. 10 menos, eu vou utilizar agora quem? O menos. Menos 2 dividido para 2. 10 menos 2 dá 8. 8 dividido para 2 dá 4. Então, a solução dessa equação do segundo grau são essas duas raízes. O 4 e o 6. O 4 e o 6. É a raiz, são as raízes, né, dessa equação. Então, o que a gente viu? Se o delta aqui ele é maior que zero, eu vou ter o quê? Duas raízes diferentes. E foi o que aconteceu. O delta aqui deu 4, que é maior que zero, então achei uma raiz que é o 6 e a outra raiz que é o 4. Certo? Então, gravem esses três passos fundamentais para você não errar aí na prova do Enem. Tá bom? Então, primeiro passo, identificar os coeficientes da equação. Identificando os seus coeficientes, nós vamos para o segundo passo. Quem? Achar o delta. Pegar os resultados do A, do B e do C e jogar na fórmula do delta, né? E depois achar pela fórmula de Bhaskara aqui, ó. Utilizando a fórmula de Bhaskara, nós vamos achar
as duas raízes, no caso, se o delta for maior que zero. Se o delta for igual a zero, a gente vai achar duas raízes iguais. E se for menor que zero, termina ali mesmo. Então, no caso, a gente não vai ter nenhuma raiz, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal aí e deixar seu like.